Vamos analisar a vitória sobre o Academia Puerto Cobojó por 1-0, que foi graças ao nosso artilheiro Pablo Vaete e o Felipe Coutinho. Talvez se o Vasco tivesse acelerado um pouquinho mais no jogo, poderia ter até goleado. O Vasco perdeu uma cacetada de gols. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e bom dia, boa noite, né? Mesmo, né? Apesar de já ser de madrugada, e quando o jogo é 9h45 da noite, 9h30 da noite, é um efeito colateral que se tem no, por assim dizer, no jornalismo esportivo, né? A gente sempre trabalha até de madrugada. Bom, mas é uma paixão, né, que a gente sempre faz com amor. Aqui é o Vasco e a Fórmula 1. Então a gente sempre trabalha feliz, né? Apesar desse... A gente fica muito cansado, mas a gente ao mesmo tempo fica alegre. Bom, e foi um jogo que o Vasco começou um início meio nervoso, né? Talvez sentiu a pressão devido à derrota para o Corinthians, as notícias, né, na possível demissão do seu treinador. E foi melhorando a partir dos 20 minutos que o Vasco foi melhorando. O Vasco começou a dar uma pequena acelerada e chegava com muita frequência à área do adversário, mas pecava ou na hora do último passe ou na hora da conclusão. Teve uma cabeçada pelo ângulo que eu estava, ainda não vi os melhores momentos, do Vaete no travessão e outros lances, o Vasco perdendo gol. Tanto que só o Vasco atacou no primeiro tempo, o Léo Jardim não trabalhou para nada no primeiro tempo. E de tanto insistir, abriu o placar praticamente nos últimos lances do primeiro tempo, e um cruzamento da esquerda, não sei se foi o Lucas Pinto que cruzou. O Pablo Vaete estava passando na bola, deu 2 passos para trás, cabeceou no cantinho no goleiro venezuelano. Fazia justiça, homenageou a esposa que está grávida, mas fazia justiça naquele determinado momento. E o segundo tempo, o Vasco iniciou pressionando o adversário, como fez no primeiro tempo, mas depois que o Felipe Coutinho saiu, sentiu, o Vasco deu a velocidade diminuiu. Eu sei que tem alguns que implicam com o Dimitri Payet, com ele ter vindo da 77, outros porque ele é caro, como se craque fosse caro, caro entre aspas. Por mais que eles tenham uma fase, todos os jogadores já atravessaram uma fase, inclusive o Romário. Eu não posso falar do Pelé porque eu não peguei na época do Pelé. O Roberto Dinamite, que é o nosso maior ídolo, teve um jogo que ele perdeu mais de um pênalti. Que nada deu certo para ele no jogo. E aí, então, todo jogador atravessa uma má fase. Eu acho que ele deveria ser respeitado. Mandaram o Francisco tomar com a catacoquinho, não gostei disso. Inclusive tanto o Vaete quanto o Felipe Coutinho saíram em defesa tanto do técnico Fábio Carelli quanto o francês, por eles terem sido xingados. Mas eu gosto dessa união, sabe?
um grupo conheço, defendendo o seu treinador. Mas eu espero, inclusive, que não seja só publicamente, não seja uma coisa de boca para fora, eles comecem a correr pelo treinador. Porque quando um grupo realmente gosta do treinador, ele começa a correr pelo treinador. E então dava para golear se tivesse uma acelerada na mais e também se tivesse um companheiro de ataque com o Pablo Vete, se tivesse uma característica diferente do argentino. O Garré, como o próprio Fábio Carilli falou no nosso pós-jogo. Aliás, o nosso pós-jogo é direto de São Januário, que vocês vão ver no Desperta Vascaíno. Teve até um mico lá, que eu esqueci que não podia gravar ao vivo. Chegou alguém da Conmebol, falou no meu ouvido, eu tive que apenas gravar. Consultei o Marcos Vasconcelos, abraço Marcos Vasconcelos, que a gente barrava muito quando ele era do Atenção Vascaína, agora ele é assessor do Vasco. E na correria não deu nem para dar um abraço a ele, parabenizar pelo novo emprego. Ele falou muita coisa, vale a pena de vocês conferirem no Desperta Vascaíno, dele falando, respondendo a minha pergunta sobre poupar, e também sobre prioridade. Inclusive falou sobre dessa confusão que está o Maracanã. A gente já vai falar a nossa opinião sobre isso. Que se o Pedrinho, o Marcelo Santana, o Felipe, consultar ele, vai dizer que ele prefere jogar em São Januário. Nós vamos voltando ao partida, o Garri, como ele falou, não é um centroavante ponta clássico, ele é mais um meio que gosta de trabalhar a bola, mas aos poucos ele vai se adaptando à função. E olha, eu acho que o Vasco precisa ir no mercado um ponta esquerda, né? O Adson já ainda está num processo de volta aos poucos. Hoje não foi relacionado no jogo passado. E o Fábio Carilli não quis dizer, mas pode ser que ele volte a ser relacionado contra o Sport no sábado. Enfim, mas foi um jogo que o Vasco poderia ter vencido bem para que a torcida melhorasse aí a confiança em relação ao treinador. Houve xingamento no Carilli. O Vasco tem um DNA ofensivo e devido à característica dele não ser muito ofensiva, vai demorar um pouco para o torcedor se acostumar. Se bem que eu falei aqui, continuo afirmando que eu acho que ele tem prazo de validade. Mas espero que não, porque se eu estiver enganado, é que o time está bem em relação não só à Sul-Americana, como o Campeonato Brasileiro também, e a Copa do Brasil. Então, é isso, galera. O que vocês acharam do jogo? Comentem, opinem sobre o Maracanã. Eu falei rapidamente na hora do almoço, da notícia do Diogo Dantas, do Vene Casagrande. Com todo respeito à diretoria, que me trata sempre muito bem quando estou aí. Vocês não sabem, quando eu acho errado, eu vou criticar e vou continuar criticando, vou continuar, não abro mão da minha independência jornalística, diferente de muitos aí que estão mais chapa branca, está inclusive me assustando, de enorme quantidade de chapa branca que está tendo. Mas
No caso do Maracanã, eu não achei um bom negócio. 8 jogos, tirando os clássicos, 8 jogos em 2 anos. Ah, vai faturar com camarote, um aluguel do Maracanã mais barato, vai faturar com camarote, entre outras receitas, legal. Mas seria mais interessante se a notícia do Diogo Dantas, entre aspas, né, procedesse, mas não procede, né, que o Vasco passasse com a dupla Fla-Flu, se gestor do Maracanã, que não é o caso. Então, se fosse um negócio já visando quando a São Januário ficar em obras no potencial construtivo, eu acho que poder mandar jogos lá quando quisesse, aí sim era um bom negócio. Agora, 8 jogos em 2 anos. Bom, eu achei que ele, dessa forma, inclusive foi que a nota da Fla-Flu desmentindo o Diogo Dantas, né, afirmando praticamente a notícia do Vinega Casagrande. Abraço, Vinega Casagrande. Praticamente usaram o Vasco de bobo. Se fosse acordo, 8 jogos em 2 anos apenas. Bom, mas que quem discordar pode discordar, desde que não tenha xingamento, ofensa, pode discordar, opinem, comentem. Aqui é Garante Amaral, aqui todos os TVs. Até a hora do almoço, né, já que o Papo Editorial, vocês vão ver às 7 da manhã na íntegra a coletiva do técnico Fábio Carini. Até mais.